E aí, família, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma análise aqui no canal. Lembrando que hoje serão três criptoanálises, tá? Três criptomoedas e acabamos de fazer o Bitcoin. E agora vamos para a criptomoeda Solana. Inclusive, sugiro você assistir o vídeo do Bitcoin, que está muito bacana. Também te convido a ser um apoiador do canal, tá? Pelos benefícios que a gente oferece aqui dentro da plataforma. E um deles é você conseguir assistir a todas as minhas análises com antecedência. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, não são nem 6 horas da madrugada ainda, tá? Nós já estamos fazendo análise aqui no canal. E um desses benefícios é você conseguir assistir as minhas análises com antecedência, tá? Visto que esse vídeo da Solana ela só vai entrar aqui na plataforma às 15 horas da tarde, tá? E a terceira criptomoeda somente às 19 horas. Hein? Ou seja, essas três análises, se você for apoiador, você vai assistir antes das 6 da manhã, tá? Com muitas horas de antecedência. Logo, se você não for um apoiador, você está assistindo esses três vídeos, 10h30, às 15 horas e às 19 horas, tá? Então, eu te convido aí a ser um apoiador do canal. Já fiz análise justamente para não estender muito o vídeo, para ficar mais agradável para você conseguir assistir aqui as análises, tá? E para ficar mais rápido, mais dinâmico também. Inclusive eu falei isso no vídeo do Bitcoin, mas não consegui fazer porque dentro do vídeo do Bitcoin eu analisei o STT, SP500 e o Bitcoin também. Eu fiz 3 análises bem detalhadas nesse único vídeo, tá? Que eu acabei de falar do Bitcoin, o que levou a estender um pouquinho mais o vídeo, mas você vai perceber que se faz necessário a gente ter estendido um pouco o vídeo, tá? Mas aqui a gente vai tentar ser um pouco mais rápido. Então, olha só o que eu especulei aqui para a criptomoeda Solana. Então, o que está acontecendo aqui? Então, temos aqui uma estrutura que está acontecendo aqui, que fez aqui uma correção. Este fundo aqui cravou no bloco de ordem em 30 minutos, o que validou aqui essa nossa quebra de estrutura. A partir do momento que este topo rompeu o topo anterior deste pivô, aqui ó, temos um pivô, tá? Nós validamos essa quebra de estrutura. E esse fundo também é um fundo válido. Opa, vamos deixar aqui, um fundo válido. Por quê? Porque, como eu falei, esse topo renovou o topo anterior e esse bloquinho aqui cravou num bloco de ordens, tá? O que valida o nosso fundo e também valida o nosso choque. Aí eu expliquei isso em outros vídeos, posso explicar com mais detalhes hoje dentro da nossa live o que é um choque verdadeiro e um choque falso. Só para veja, eu vou me estender no vídeo, porque eu não consigo me aguento, família. Eu tenho que explicar para vocês entenderem a diferença do choque falso e o choque verdadeiro. É justamente este fundo aqui, tá? Por quê? Esse fundo aqui, quando ele fecha em eficiência e crava num bloco de ordens, tá? A gente valida esse choque verdadeiro, porque tudo que tinha para pegar aqui no fundo, ele já pegou quando ele crava no bloco de ordens e quando ele rompe esse topo, ele valida o nosso choque. Se esse fundo, por exemplo, não tivesse mitigado, ou seja, eu só vou brincar com as informações, tá? Só aqui para a gente explicar. Digamos que esse bloco de ordens aqui, ó, ele fosse aqui, ó, aqui embaixo, tá? Ou seja, ele deixa a liquidez. Não rompeu o topo, não rompeu? Não, é choque? Só que é um choque fake. Por quê? Porque eu tenho liquidez aqui. O mercado pode muito bem vir aqui, te manipular, achar que está acontecendo um choque verdadeiro, mas não é. É um choque falso. Ele pode vir aqui, captura a liquidez e aí sim, crava num bloco de ordens, alinha fluxo. Aqui nessa queda, por exemplo, que ele fez um topo, a hora que ele rompeu esse topo, aí nós temos um choque verdadeiro, tá? Então, deixa eu voltar para cá. Então, assim a gente vai conseguindo entender aos poucos como funciona a dinâmica de mercado para a gente conseguir se posicionar de uma melhor forma, tá? Então, deixa eu só voltar aqui, um pouco melhor, mais o time frame, então a gente pode ver que estamos numa tendência de alta. Topos mais altos e fundos mais altos, o que nos mostra que nós estamos numa tendência de alta, uma LTA, linha de tendência de alta. Para nós invertermos esse viés de alta, aqui é o ponto-chave para Solana. Solana precisaria perder essa região aqui, tá? De 159. Por quê? Porque ele quebra essa estrutura aqui. O que era um viés de alta passa a ser um viés de baixa. A gente vai ver Solana vindo buscar a casa de 140, por exemplo, caso ela perca esse fundo. Não é a maior probabilidade, mas eu sempre gosto de fazer mapeamento para a gente entender quais são os pontos mais fortes e interessantes dentro de uma estrutura. A probabilidade não é romper, mas se rompe, você saberia onde se posicionar? Eu, por exemplo, saberia. Eu sei que aqui tem o belíssimo bloco de ordens, com ineficiência, etc. Ou seja, não sairia fazendo preço médio, e sim comprando nos melhores pontos que a estrutura nos mostra e nos oferece. Essa é a diferença de você trabalhar com eficiência, para você não sair comprando em qualquer lugar e fazendo preço médio, tá? É um perigo isso aí. Dá certo em algumas vezes, até muitas vezes dá certo, dá. Mas
tenho certeza que quem faz preço médio sempre fica com aquele com o isqueiro na mão, né? Então, família, vamos com muita hora nessa calma aí, tá? Não vamos nos precipitar, tá? Então, olha só, o que nós temos aqui? Como eu mencionei, validamos esse topo, temos um choque verdadeiro, e cravamos aqui, ó, num bloquinho de ordens. Também já fizemos a captura da máxima do dia. Probabilidade para Solana, tá, é fazer este movimento aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu só ocultar aqui agora, tá? E deixa eu pegar aqui. Esse ali era um nível de OTE de uma estrutura maior, mas vamos reduzir aqui para 1 hora e vamos pegar aqui a OTE desta estrutura aqui, ó. Às vezes, família, o mercado está tão forte, que o mercado não vem buscar essa região de OTE aqui, ó. Tá? Ele vem fazer o quê? Eu sempre gosto, tá? Primeiro ponto, tá? Eu, DK, o que que eu faço? Antes de puxar o TE, eu sempre puxo o TE para vocês, que a probabilidade sempre é o mercado, principalmente nas criptomoedas, tá? A Solana, enfim, as criptomoedas mais, digamos, consolidadas no mercado, onde as Big Techs, elas trabalham, elas buscam essas regiões de desconto abaixo de 50%. Tá? Então a gente pode observar aqui, ó, que nós temos um belíssimo Fair Value Gap, tá? Aqui. Eu acho que eu já falei, mas hoje teremos live, tá? Às 19 horas. Te convido a participar aí e sugerir aí as suas criptomoedas para a gente fazer análise, tá? Aqui, ó, 173 é plausível que a Solana venha buscar. Então, mas o que que eu faço primeiro? Antes de chegar aqui, eu gosto de pegar aqui, ó, um Fibonacci de 38. 38% aqui, ó. Olha só, bem nessa regiãozinha aqui, ó, 38%. Por quê? Porque nós temos aqui, fizemos um choque verdadeiro, um choque válido, com fundo válido também. Como eu falei, o mercado ele pode estar tão forte que ele não rompe 38%. 38% é a força limite de alta, é uma força limite, digamos assim, para a bandeira de alta. Então aqui, ó, se nós pegarmos aqui, ó, traçarmos aqui como se fosse como é que é um mastro, né? E temos aqui acima de 38, esse limite aqui em cima, máxima, nós temos o que aqui? Uma bandeira de alta. Então, se a gente perder aqui, ó, 38, e olha só, se eu der um zoom, vocês vão ver que em 38, provavelmente a gente vai ter uma região de ineficiência nessa região de 38, tá? Deixa eu reduzir aqui para 30, até mesmo 15, deixa eu ver aqui. Nós estamos tendo no 15, provavelmente a gente tem aqui, provavelmente a gente tem aqui, olha só, um Fair Value Gap nesta região aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente. É coincidência, família? Na região de 38. Então a gente sabe que é uma região forte, importante, e justamente porque deixou essa ineficiência. Então a Solana ela pode muito bem parar aqui na região dos 100, antes de chegar, antes não, perdão, temos essa região de 173 e aqui temos a região dos 174. Ela pode muito bem chegar aqui, alinhar o fluxo e já dar continuação ao flow de alta. Se nós não alinharmos o fluxo nessa região do 38, aí a gente sabe que essa região aqui é bem plausível, inclusive região de 61%. Quem já me acompanha sabe o quão importante é esse nível de Fibonacci. Tanto é verdade que ela está em amarelinho, que é uma região de ouro. Por que amarelinho? Tem umas que são vermelhas, que é o limite da estrutura, tá, para regiões de OTE. Amarelinha é a região de ouro, né, abaixo de 50 é a região de desconto. Então, esse quadradinho aqui, ó, é o mais importante desta estrutura. Mas como eu mencionei, como o mercado ele está bem forte, ele pode parar aqui nessa região de 38%, 174, alinhou o fluxo, desenvolve na alta aqui para a criptomoeda Solana. Tá? Então, para nós finalizarmos aqui a nossa análise, o que eu especulo aqui? Validamos esse fundo quando cravamos esse bloco de ordens em 30 minutos. Quando esse topo renovou o topo anterior, nós fizemos um choque verdadeiro. Ou seja, agora nós temos uma estrutura válida. Essa estrutura válida precisa ser corrigida. Temos esses níveis aqui nos quais a estrutura, né, o mercado costuma corrigir, né, para dar continuação ao flow de alta. Também mencionei neste fundinho, mencionei esse fundo aqui de 159. Para nós perdermos esse viés de alta, a gente precisa perder 159. Não é a probabilidade, mas é importante nós sabermos que existe esse fundo e se ele for perdido, enfraquece toda a estrutura e teremos mais queda para o ativo. A probabilidade, buscar essa região e desenvolver na alta para a criptomoeda Solana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da análise. Aguardo vocês na live de hoje às 19 horas. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.